boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais esse webinar do IBRACON, o Instituto de Auditoria Independente do Brasil. Hoje a gente tem, como vocês podem perceber, uma série de convidados aqui para falar de um tema extenso, grande aqui o nome, vou até ler para vocês, porque é um nome bastante grande. Hoje o tema do nosso webinar é esclarecimentos de dúvidas recorrentes no relatório do auditor independente, detectadas pela SEMP MCTI. E aí, para falar desse tema, nós temos aqui representantes do grupo de trabalho, Lei da Informática do IBRACON e também do próprio MCTI. Ana, você pode conduzir a apresentação dos nossos painelistas, por favor? Boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui com a Cristiane Vieira, membro do Grupo de Trabalho Lei da Informática do IBRACON, o Felipe Cruz, membro do Grupo de Trabalho Lei da Informática do IBRACON, e o Rubens Souza, coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTI, e Leonardo Camargo Neves, chefe da Divisão de Acompanhamento de Projetos do MCTI. Um prazer recebê-los aqui no nosso webinar. E aí, hoje também a gente vai contar com a participação especial do superintendente do IBRACON, o Marco Aurélio Fuchida, e a Ana e eu, representando aqui a comunicação do Instituto, seremos as facilitadoras do evento de hoje. Alguns lembretes, gente, para quem já conhece nossos programas, né? Esse conteúdo vai ficar gravado, tá? Então, não conseguiu assistir ou quer rever algum ponto, tá lá no portal IBRACON, www.ibracon.com.br. Envio de perguntas, fundamental que vocês tragam as perguntas de vocês, tá? Então, tem uma seção ali no chat e vocês podem colocar as dúvidas e aí no decorrer do programa a gente trata também com os nossos painelistas. E lembrando que esse programa ele se baseia na bandeira da auditoria independente, atividade baseada no desenvolvimento continuado. E um último lembrete aqui é com relação o feedback que a gente espera de vocês. Então, a gente circula durante o programa uma pesquisa, um questionário ali de avaliação. Tragam as considerações, os insights, é isso que a gente leva em conta para preparar os próximos programas. Então, é isso, né? Todos apresentados, o tema está exposto. Para dar início ao nosso bate-papo, eu vou pedir para o Marco Aurélio Fuchida, superintendente-geral do IBRACON, tomar a palavra. Marco vai trazer um contexto amplo aí do tema também, e depois, na sequência, a gente volta com os especialistas. Marco, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Vou ser rápido aqui, na verdade não vou entrar propriamente na parte técnica, porque a gente está aqui contando com os especialistas no assunto. Destacar aqui mais uma vez que é uma preocupação nossa aqui do IBRACON, dessa gestão, em compartilhar cada vez mais o conhecimento que é gerado aqui dentro do Instituto e na interação que a gente tem com órgãos reguladores, autoridades, para que os nossos associados, inclusive terceiros que estão acompanhando, profissionais, esse evento, possam ter acesso a essa informação e ter essa orientação para poder desenvolver o seu trabalho. Eu só achei importante aqui a gente falar um pouco dessa interação com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Acho que destacar aqui, agradecendo, né, a presença do Rubens e do Leonardo, o trabalho que a gente iniciou aí, né, desde praticamente final de 2017, início de 2018, né, e a importância dessa interação, né, entre o IBRACON e o MCTI, no sentido da gente buscar atender essa expectativa do Ministério, né, na implantação da política pública, de forma que os auditores pudessem, dentro desse arcabouço normativo, né, da auditoria independente, atender essa expectativa e fazer com que isso se tornasse de fato a implantação dessa política pública, né, da lei de informática. Agradecer também a Cristiane e o Felipe, né, que são membros do nosso grupo de trabalho, né, específico aí da lei de informática, que vem trabalhando ao longo dos anos, né, nessa evolução, né. Nós tivemos um comunicado técnico primeiro, depois discutimos todo com o Ministério um alinhamento dessas expectativas, emitimos outro comunicado técnico, orientações, e isso é fruto também de um grande trabalho desse grupo, né, juntamente com a nossa área técnica aqui do Instituto.
não poderia também destacar aqui um agradecimento ao Antônio Roca, que foi quem coordenou boa parte desse trabalho, né, do grupo. Ele não pôde estar aqui presente hoje, mas para nós é sempre muito importante essa ajuda, esse voluntariado que a gente tem também dos nossos associados, né, das nossas firmas, para que a gente consiga, de fato, ter um trabalho de orientação aos profissionais, de maneira que a gente consiga ter o desenvolvimento da atividade de auditoria independente em benefício da sociedade. Tá? Então, é basicamente isso a minha fala aqui. Adriana, eu já passo a palavra para você que você dê continuidade aí nos trabalhos. Obrigada, Marco. E agora, gente, nós vamos começar com a participação aqui do Rubens Souza. Eu vou iniciar a projeção, tá, da apresentação, vocês nos informem, por favor, se aparece. Vamos ver. Aparece para vocês, mas eu acho que não. Só um minutinho, gente. Meu tá vinculado. Ana, você consegue projetar daí? Meu tá dando um erro. Eu projeto aqui. Bom, enquanto a gente vai preparando a projeção, gostaria também de passar algumas palavras iniciais, né? Em agradecimento aí ao que o Marco Aurélio já expôs, agradecer primeiramente em nome do Ministério a esse espaço aí, essa organização desse seminário pela Ibracon, especialmente pelos membros aí, a participação contando com os membros do GT, da Lei de Informática. Eu acho que o Marco Aurélio tocou num ponto muito importante, que eu ia ressaltar, é um trabalho, um diálogo que nós já vimos caminhando desde 2017, né, Marco Aurélio, com as nossas discussões de como seria essa participação das auditorias independentes, das firmas de auditoria independente dentro do, né, no contexto aí da lei dessa sistemática da lei de informática. E tem sido muito importante, né? Ao final a gente vai ter um espaço para tocar especificamente nesse trabalho ao longo desses, caminhando aí para 5 anos de trabalhos conjuntos, né? Das auditorias independentes, nesse papel aí de acompanhamento dos RDAs da lei de informática. Então, tem alguns tópicos importantes que eu gostaria de mencionar, mas ao final da nossa apresentação. Pode avançar a tela, por favor? Então, como proposta de agenda, né, a gente separou aí 4 importantes tópicos aí para a gente abordar. A primeira delas aí, a legislação, né, que abrange esse trabalho da lei de informática. Então, fazer um apanhado, né, para passo a passo. Claro que muitos já conhecem quais são os instrumentos, mas é importante a gente aproveitar esse espaço, ter um público, né, que está nos acompanhando aqui, um público abrangente, para que a gente possa tocar em cada um dos itens de regulamentação que prevê essa participação das firmas de auditoria independente. O outro aspecto, depois a gente vai fazer uma abordagem, o Leonardo vai fazer uma apresentação específica sobre o RDA, alguns pontos importantes do RDA 2021, desse trabalho que vocês vão fazer a partir de 1º de setembro, né? Depois a gente vai passar a palavra aqui para a Cristiane e para o Felipe, que são aí membros aí do GT da Ibracon, para passar algumas orientações específicas para a elaboração do parecer conclusivo. E, ao final, a gente vai trazer alguns aspectos gerais, tá? Algumas abordagens gerais das atuações ao longo desses, né, desde 2017, né, que a gente tem esse trabalho das auditorias dependentes sendo realizados nos RDAs, e também tocar em alguns pontos de atenção que, na nossa observação aqui, no âmbito aqui do Ministério, né, no acompanhamento desse trabalho das auditorias independentes, são importantes para que vocês levem até em consideração para as próximas ações. Né? Bom, então, começando, pode passar, por favor? Só um instantinho, por favor. Por favor, pode voltar uma tela, por favor? Isso. Então, passando um pouco do panorama, né, da legislação. Então,
Com o advento da Lei 13.674 em 2018, a gente teve ali uma mudança na Lei 8248 de 91, que é a lei, né, que trata, que estabelece aí os princípios gerais da lei de informática. E essa lei 13.674 de 2018, ela alterou o artigo 11, tá, o parágrafo 9º do artigo 11 da lei 8248, trazendo essa competência, né, para a elaboração do relatório parecer conclusivo para as auditorias independentes, né? Então, é um trabalho que já vem desde 2000. Essa alteração em 2018, ela refletiu no RDA já de 2017, que é entregue no ano base de 2018. Então, foi um trabalho que nós tivemos que fazer bem célere, né, Marco Aurélio, para que a gente pudesse estabelecer tanto os demais documentos, né, portarias, e até a própria instrução pelos CTs, né, os comunicados técnicos da Ebracom, para orientar já naquele momento o início dos trabalhos das auditorias independentes na elaboração desse relatório parecer conclusivo. Bom, essa previsão também foi mantida e adaptada, melhorada pela última alteração da lei, que foi a Lei 13.969 de 2019, e com isso também em 2020 a gente tem um novo decreto que trata, né, trouxe também essa previsão para os trabalhos das auditorias dependentes. Nessa disposição do decreto 10.356 de 2020, tem alguns pontos importantes, né? É bom sempre ressaltar que as auditorias dependentes, para fazer esse trabalho, são as auditorias dependentes que estão cadastradas junto ao MCTI. Quem são obrigadas a contratar as auditorias dependentes? As empresas que têm um faturamento bruto, né? O faturamento bruto calculado conforme, né, até o próprio decreto que prevê o faturamento bruto dos produtos incentivados, menos, né, alguns recolhimentos que estão previstos no próprio decreto, que esse faturamento sejam superiores a 10 milhões de reais. Então, essas empresas são obrigadas, na lei de informática, de contratar as auditorias independentes. Bom, e essa contratação, esse pagamento que é feito para as auditorias independentes fazer o trabalho da asseguração razoável, no contexto aí da lei de informática, para a elaboração do relatório para ser conclusivo, esse valor é um valor que também, conforme está previsto na regulamentação, é um valor que pode ser deduzido da obrigação de investimento interna da empresa, né? Então, tem até um limite de 0,2% do faturamento. Então, todos esses pontos estão previstos aí, tanto no decreto, mais explícito, quanto também na Lei 8248 de 91. Bom, por fim, vale a pena aqui ressaltar as portarias, né, ministeriais que foram elaboradas e publicadas ao longo desse tempo. A gente começou com a portaria 3118, que ela previa ali o processo de cadastramento dessas auditorias dependentes, dentro de outros pontos, né, outros pontos dessa regulamentação do cadastro e da participação das auditorias independentes nesse processo. Depois nós tivemos a portaria 5150, de 2018 também trazendo algumas instruções para a elaboração do relatório conclusivo. Já em 2020, nós tivemos uma alteração dessa portaria por força da portaria 602, em 2020, que ela alterou a 5150, trazendo todo um aspecto também da preparação e da elaboração do parecer conclusivo, além de outros dispositivos, né, de melhoria da 5150. E, por fim, também eu destaco uma portaria, que não é uma portaria específica das auditorias independentes, mas uma portaria que também traz uma atribuição para as auditorias independentes, que é a portaria 2495 de 2020, que ela trata do contrato de assunção, né, entre empresas, né, detentoras de marcas e empresas fabricantes dos produtos, que as fabricantes, né, as detentoras das marcas, não tinham ali, elas não têm propriamente um faturamento bruto, mas aí dentro dessa portaria 2495 a gente trouxe a previsibilidade e um dispositivo prevendo a obrigatoriedade para que essas empresas ditas, conceituadas como contratantes, elas também tenham a obrigação também de apresentar um relatório para ser conclusivo, tá? Então, de uma forma geral, esses são os pontos aí de regulamentação que estão previstos, tá? A gente tem outros normativos, como o próprio manual de análise do RDA, que está previsto aí, é um guia também para as auditorias independentes, especificamente
para o trabalho dos especialistas contratados pelas auditorias independentes para guiar como analisar os projetos de P&D, algumas orientações gerais e orientações específicas para analisar dispêndios e mérito dos projetos. Então, dito isso, né, a gente ressaltando, né, vale a pena esse highlight sobre todos esses pontos, né, sobre todas essas regulamentações, elas estão disponíveis também no site do Ministério, tá? Essas regulamentações, o link para elas. Então, vocês podem consultar no site do gov.br/MCTI, tem um espaço lá nos assuntos para a lei de informática, a lei de TICs, tá? O novo nome alterado pela legislação. A gente ainda carrega um pouquinho do histórico, chamando de lei de informática, mas hoje em dia ela é conceituada como lei de TICs. E assim, todas essas portarias, o regulamento, o decreto, já são conhecidos por muitos de vocês, eles também estão disponíveis lá nesse ambiente, tá? Bom, eu queria, basicamente, nesse primeiro momento, só trazer essa parte da regulamentação, falar que a proposta, como foi bem dito aqui na abertura do nosso seminário aqui, trazer alguns aspectos gerais, aproveitar o espaço para nivelar aqui todo o conhecimento, alguns pontos de observação, como a gente passou nas agendas, para que a gente depois possa também, com o apoio aí da Ibracon, né, na leitura aí do chat, das perguntas, das dúvidas, também aproveitar o espaço para tirar essas dúvidas aí por muitos de vocês, tá bom? Bom, eu passo a palavra agora para o Leonardo, que ele vai tocar no segundo ponto da nossa agenda, que é especificamente trazer alguns pontos importantes desse RDA 2021. Obrigada, Rubens. Boa tarde a todos. A nossa intenção com essa próxima sequência de slides é retirar do RDA, do Relatório Demonstrativo Anual, algumas partes dele que possuem informações que são essenciais de serem validadas. E a primeira que nós trazemos aqui é a questão do faturamento bruto dos produtos incentivados e o faturamento líquido, faturamento também chamado de faturamento de contrapartida. Esse valor é o valor que origina, vem do faturamento dos produtos e ele dá origem ao cálculo da obrigação da empresa. Então, é um valor que ele precisa estar correto, de acordo com o que a empresa declara no seu relatório, ele precisa estar correto, porque daí que vai ser calculado toda a obrigação, daí que deriva todo o restante do cálculo, do cumprimento, a conferência de valores sai a partir daí. Daí a necessidade desse valor estar correto. Apesar de que não é nesse primeiro momento em que é feita essa validação, esse faturamento ele vem dos valores declarados na tela de produtos, mas eu já trouxe esse destaque, que é um dos primeiros pontos que surge no RDA, uma das primeiras tabelas, e que já demanda uma atenção especial. Próximo slide, por favor. O próximo item está relacionado aos investimentos declarados para gerar crédito. O destaque que eu trago aí é que esse valor, investimento em P&D declarado, realizado por faturamento nas opções, que foi investimento declarado pela empresa para gerar o crédito financeiro, seja na modalidade trimestral ou anual, é necessário uma atenção aí, porque não necessariamente esse valor, essa aplicação realizada e declarada na hora de gerar o crédito, ela vai corresponder totalmente ao valor da aplicação utilizada para cumprir a obrigação. Existe essa diferença entre o que está sendo contabilizado para cumprir a obrigação e o que está sendo contabilizado para gerar crédito. Exemplo, imagina uma empresa que fechou seu RDA, declarou faturamento de janeiro a dezembro e investimentos também no mesmo período. Esses valores de investimentos, eles vão corresponder tanto com relação a aqueles declarados para gerar crédito, como aqueles declarados para cumprir a obrigação, porque se trata de um mesmo período. No entanto, num segundo exemplo, imagina uma empresa que está declarando faturamentos de janeiro de, por exemplo, 2021 a março de 2022, que é uma possibilidade que a lei traz de estender um pouco o seu ano base. Esses valores declarados de janeiro de 2022 a março de 2022, não necessariamente eles serão utilizados para gerar crédito em 2022,
Só que eles aparecerão nessa tabela aí, no próximo RDA. No entanto, para cumprir a obrigação, eles estarão aparecendo no RDA de 2021, porque eles estão sendo utilizados ainda no ano base de 2021, para cumprir a obrigação de 2021. É importante que a auditoria esteja atenta a essa diferença e verifique a correspondência, se dentro dos valores declarados para cumprimento de obrigação também existe aquele valor declarado para crédito, se houve essa extensão do ano base e se existe essa presença desses valores de aplicação ou não ali dentro. Próximo slide, por favor. Na tela de aplicações, nós temos dois tipos de tabela. A primeira tabela é a aplicação em PDI, valores gastos, e a segunda tabela é a aplicação em PDI cumprimento. O valor gasto é apenas uma contabilização dos valores que foram gastos naquele ano em projetos, mas não necessariamente tudo aquilo que foi gasto está sendo utilizado, pode ser utilizado para cumprir a obrigação daquele ano base. Daí essa segunda tabela, que é a mais importante das duas, que traz os valores que podem ser utilizados para cumprimento de obrigação desse ano base, do ano base analisado. E aí eu trago esse destaque, que a firma de auditoria esteja atenta a isso, utilize os valores declarados para cumprimento de obrigação, para abater a obrigação da empresa e verificar se houve realmente o cumprimento da obrigação ou não. Próximo slide. Nesse quadro demais aplicações, o destaque que eu trago aí com relação a FNDCT investimento insuficiente. Esse valor é um valor que a empresa deposita no FNDCT, na modalidade de investimento insuficiente, para cumprir alguma obrigação que ela não conseguiu cumprir a tempo, até 31 de março. No entanto, esse valor ele é um valor que ele é, digamos assim, ele é acrescido de uma penalidade, ele é acrescido de uma correção. É como se fosse uma glosa, só que a empresa já está pagando a glosa antecipadamente. O que significa o impacto disso é que a consequência disso é que esse valor, o valor que consta aí, ele não pode ser diretamente utilizado para cumprir a obrigação da empresa, para abater a obrigação da empresa. Ele precisa ser, digamos assim, tem que ser reduzido, corrigido inversamente, né? De certa forma. Isso, justamente. Abatido esses valores de multa aplicados, para então esse valor resultante ser utilizado para abater a obrigação da empresa. Algo que nós temos notado é que algumas firmas têm utilizado o valor bruto, valor declarado no RDA, e isso está incorreto. É necessário fazer essa conta reversa, aí, digamos, retirar a multa aplicada. Próximo slide, por favor. Aqui nós já entramos na parte de produtos. Esses valores declarados em cada um dos produtos incentivados da empresa é que a soma deles dá origem os valores de faturamento que aparece no primeiro bloco, na primeira tabela do RDA, uma das primeiras tabelas, e volto a destacar aí a necessidade de que esses valores de faturamentos, de recolhimento, sejam devidamente avaliados e testados, de acordo com a metodologia vigente, para validar se esse valor realmente está correto, se corresponde ao que a empresa está declarando, porque, novamente, é daí que surge todo o cálculo de obrigação e toda a necessidade de cumprimento de obrigação e validação das aplicações realizadas pela empresa. É importante que isso aí seja avaliado, validado corretamente. Próximo slide. O destaque que eu trago aí com relação às metas de portaria, pontuação atingida, meta de pontuação definida, é necessário que a firma de auditoria verifique se a portaria declarada pela empresa está correta, corresponde àquele produto, é a mais atualizada, se de fato a pontuação que a empresa está declarando corresponde ao que foi atingida com a produção dela, se não existe meta, se de fato não existe meta, às vezes a empresa pode ter se confundido, ela pode estar utilizando uma portaria que não define meta, mas a portaria vigente é uma outra que já define. E aí precisa fazer essa verificação. Vigente no ano. Isso, que está vigente no ano, justamente. Porque isso tem impacto diretamente no cumprimento do PPB e também na modalidade de crédito anual. Se a empresa esse valor de PA sobre MPD, ele influencia no valor de crédito que a empresa pode obter. O valor incorreto pode resultar num cálculo de crédito incorreto também. Próximo slide. Por fim, essa tabela ela consta nos projetos conveniados
O destaque que eu trago aí é para a verificação do valor válido para cumprimento de obrigação. Esse valor, ele não consta, na hora em que a firma de auditoria for validar os valores gastos, é importante, ao fim da validação e a obtenção do valor que está válido, que foi aprovado, é importante que ela subtraia o valor de antecipação do ano anterior, porque a antecipação do ano anterior é um valor que já foi investido na instituição no ano anterior, que vale para o ano base anterior, e que está vindo para esse ano base porque a instituição, por algum motivo, não conseguiu realizar, executar aquele valor no ano base de origem. Então, a instituição envia esse valor para o ano seguinte, para ser gasto no ano seguinte, dentro do mesmo projeto. Só que esse valor ele ainda corresponde ao ano base anterior. Ele não pode ser utilizado para abater a obrigação desse ano base. Então, se, por exemplo, estamos no ano base de 2021, existe um valor de antecipação, esse valor de antecipação tem que voltar para o ano base anterior. Ele é referente a 2020, não 2021. Não pode ser utilizado para cumprir a obrigação de 2021, apenas de 2020. Tem a regra também de abater de primeiro, né, Leonardo? Acho que vale a pena ressaltar. Pode. Tem nesse ponto aí, só complementando o que o Leonardo colocou, tem um ponto também que é importante, que essa antecipação que vem do ano anterior, quando a gente está fazendo o cálculo de todos os gastos, todos os dispêndios que está sendo declarado no ano base corrente, que a empresa está declarando no ano base corrente, primeiro a gente abate que veio de antecipação do ano anterior. Por exemplo, vamos supor que veio de um ano anterior R$10.000, que está sendo gasto, foi repassado para a instituição, o total de dispêndios para esse ano é de 120, como está aí na tela. Então, eu teria desse valor aí, 110, que seria desse 120, que é o total gasto, o total dos dispêndios, desculpa, esse 112, que é o exemplo que está na tela aí, 10 seriam para cumprir a obrigação que veio da antecipação do ano anterior. Sobrariam 102 mil que entrariam para cumprir a obrigação do ano corrente, e se ela não tiver gasto, nesse exemplo, os outros 18 mil teriam que ser passados para o ano seguinte. Tá? Então, é basicamente essa observação que a gente coloca. Primeiro, uma ordem de priorização para abatimento da obrigação. Primeiro, se com os gastos do ano corrente, verifica se tem alguma antecipação do ano anterior. Caso exista, aquela antecipação, primeiramente, ela é consumida pelos gastos do ano corrente, depois o restante entra para o cumprimento do ano base. Se me permitem complementar, isso também faz a diferença do quadro entre os valores gastos e de cumprimento, Sim, né? Isso. Então, o quadro de valores gastos, ele vai trazer todos os valores, incluindo o de cumprimento da obrigação do ano anterior. Porém, o de cumprimento de obrigação, ele já, em teoria, já vai estar abatendo esses valores do ano anterior. Perfeito, perfeitamente, Cris. Como o Leonardo colocou lá em uma das tabelas, no próprio RDA, a gente tem tanto a tabela dos dispêndios, dos gastos em projetos, quanto das aplicações válidas para o cumprimento da obrigação. Tá? Na própria tela do RDA, na visão das empresas, ela tem essas duas colunas separadas. Tá? E também em cada projeto, quando a empresa está declarando, ela tem esses campos. Tem um campo calculado, que é o total gasto, né? O total dos dispêndios, o total gasto, e tem o total válido para cumprimento do ano base. Então, a empresa, quando ela está declarando os projetos, ela já tem essa visão de quanto que é o total gasto e quanto que é o total que está sendo considerado válido para o cumprimento do ano base. Deixa eu aproveitar para completar. Boa tarde para todo mundo também. Lembrando que no relatório conclusivo também tem uma tabela com avaliação dessas antecipações, né? Nós vamos ter lá uma página, uma tabela específica para as aprovações da antecipação do ano anterior. Reforçando também que antecipações são só para ICTs, né? Sim, importante isso. São São válidos projetos conveniados. para as instituições. Inclusive, só existe esse campo para os projetos conveniados. Nesse momento, eu passo a palavra para a Cris. Podemos passar para a sua apresentação e depois nós voltamos com outros itens. Vamos aproveitar enquanto a Cris vai fazer a projeção dela e reforçar para vocês enviarem perguntas pelo chat, tá? Estamos aqui à disposição e também tem o link da pesquisa, né? Que vocês trazem os insights de vocês para a gente pensar nos próximos
webinars. Cris, sua apresentação já está na tela, tá? Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos, né? Seguindo um pouco da linha do que o Léo estava comentando, né? A gente já, com o Rubens e todo mundo, já existe há bastante tempo, né, um CT do Ibracon, tem todo um trabalho que a gente vem fazendo em relação às auditorias, né? Mas é importante a gente ressaltar alguns pontos que talvez não estejam ainda tão claros para as auditorias recém-habilitadas ou que têm trabalhos novos, né? O primeiro ponto é que o relatório é um relatório de asseguração razoável. Então, com isso, a gente tem alguns aspectos que precisam ser trabalhados e identificados, né? Que fazem parte do nosso trabalho como auditores, né? O primeiro deles, a gente precisa sempre identificar e avaliar os riscos de distorções relevantes que são enxergadas durante o trabalho, né? Durante toda a informação que está disponível no RDA. Então, nós fazemos a análise de todos. O Léo já compartilhou grande parte, né, das telas em que são avaliadas. E a gente precisa compreender essa informação e reportar qualquer distorção relevante que temos durante esses processos de avaliação. Também precisamos, para fazer esses reportes, desenvolver e realizar procedimentos para conseguir responder aos riscos, né? E obter essa asseguração razoável, que é o objetivo do relatório emitido pela auditoria independente. Então, a gente precisa suportar a conclusão do auditor independente. Então, todos os nossos procedimentos que estão mapeados no CT, eles precisam sim suportar a conclusão do auditor. Então, nós temos procedimentos básicos, né, os procedimentos mínimos dentro do CT, mas que precisam ser elevados devido a alguma insegurança, alguma questão a ser apontada. O auditor pode e deve estender algum procedimento caso ele entenda que existe um risco adicional ou qualquer ponto de atenção. Também precisamos ter muita atenção na avaliação da adequação das evidências que estamos solicitando para embasar toda a nossa decisão, a conclusão do auditor. Isso é muito importante. Cada processo, incluindo os processos que o especialista vai realizar, o especialista técnico vai realizar, ele precisa ser embasado em evidências. E essas evidências, elas são obtidas pelo contexto do trabalho. Então, cada tipo de procedimento realizado pelo especialista técnico precisa ter uma evidência adequada que minimize qualquer risco de distorção que seja avaliado. E, por final, devemos sempre avaliar o modelo disponível do CT, o que facilita muito também a análise do Ministério depois, que esses relatórios sejam emitidos no modelo que já está disponível, que foi bastante discutido, que está adequado. Como o Felipe comentou, a gente já traz nesse modelo tabelas para avaliação dos dispêndios que são relativos ao ano anterior. A gente faz as identificações, inclusive, por exemplo, dos dispêndios que foram para o cumprimento da obrigação do ano corrente, mas que serão efetivamente gastos no ano seguinte. Então, isso também precisa ser documentado para que a sequência do trabalho possa ser realizada. Lembrando que, então, nesse trabalho que a gente faz, todos os procedimentos mínimos já estão listados no CTO 05, revisão 2. Então, todos esses procedimentos estão listados com um modelo, já com muito diálogo, para a gente chegar ao que era possível para que o auditor pudesse atender o que o Ministério quisesse dentro das limitações que temos no nosso trabalho. Não só importante, né? Não só importante a parte do relatório também, a gente trouxe alguns pontos relacionados aos procedimentos, né? O Léo já comentou alguns aspectos apresentando no RDA. Eu vou passar a palavra para o Felipe, para ele comentando. A gente vai trazer alguns pontos específicos que vemos onde tem mais dificuldade, então o Felipe vai tratar disso, lembrando que todos eles já estão disponíveis no CT, né, Felipe? E que maiores detalhes aí também a gente pode ir mandando perguntas, a gente vai avaliando para a resposta. Perfeito. Primeiramente, boa tarde para todos. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar participando mais uma vez.
juntando o grupo técnico todo e agora todas as empresas de auditoria, né? Primeiro, eu queria só puxar um gancho do que a Cris estava falando aí, o último item que ela falou que foi do relatório. Então, como ela bem disse aí, a gente tem um modelo de relatório que deve ser seguido, ele está lá no CT do IBRACON, ele é referenciado pelo Ministério a partir do manual de análise, então o manual de análise referencia ele para que as firmas de auditoria sigam, e é importante dizer que esse último modelo, ele traz algumas tabelas que são referentes ao ano base anterior, quando ainda tinha a vigência da lei antiga, e que para esse ano essas tabelas não estarão presentes no atual manual. Isso está bem claro lá na apresentação do manual, mas é sempre importante a gente reforçar, tá? Então, como visão geral dos procedimentos, seguindo esse novo slide aí, eu vou falar sobre esses 4 itens que estão aí, começando aí pelo faturamento incentivado, né? Então, acho que o Léo já deu uma explicação lá na apresentação dele, mas é sempre importante a gente destacar que o auditor ele tem que fazer esse teste, né, sobre o faturamento incentivado. Esse recorte ele deve ser feito com base trimestral para as empresas que usam a modalidade trimestral e por base anual quando a empresa utiliza a modalidade anual. E ficar sempre atento às deduções, né? Então, a legislação vigente, ela traz lá o cálculo para o valor líquido, né? Que vai ser o valor base para obrigação. Então, isso é bastante importante, inclusive, porque a partir desse faturamento incentivado é que você vai testar o crédito financeiro, que também faz parte do nosso trabalho e também faz parte do relatório que a gente emite. Então, essa parte de faturamento incentivado é um item muito importante e que tem que ter atenção às deduções, a base trimestral ou anual, dependendo da modalidade da empresa, para identificar tanto a obrigação quanto o crédito financeiro. O PPB, que é o segundo item da nossa apresentação aí, é um item que foi adicionado, né? Foi um aumento de escopo da auditoria do auditor que veio do ano passado. Então, desde 2000, os auditores têm que fazer essa auditoria do PPB. Esse trabalho é feito com o auxílio dos especialistas, então os especialistas estão auxiliando nessa tarefa, que é uma tarefa de engenharia, né? A gente está falando do processo produtivo das empresas, então tem que ser feito com um especialista, e o ponto de atenção que a gente coloca aqui todos os produtos que tiveram faturamento no ano base para cada uma das empresas deve ser testado. Então, se a empresa tem lá 10 produtos com a gente pode fazer uma amostragem de alguns produtos, né? O que pode se utilizar a amostragem aí é no caso de algum produto que tenha vários modelos de produto lá. Então, sei lá, estou falando de um celular e tem, sei lá, 10 modelos de celular, então ali você pode fazer a amostragem. Você não pode optar por, vou testar o celular, mas não vou testar o notebook. Então, se ambos tiveram faturamento, ambos devem ser testados, tá? Então, isso é importante, e sempre pensando no faturamento do ano base, né? O terceiro ponto que tem ali é a questão do P&D, né? Então, na mesma linha do PPB, o P&D ele já é um teste que a gente faz desde o primeiro ano, né? Ele é essencial porque, basicamente, o RDA, 90% da informação que está lá são os projetos de P&D, e os projetos devem ser avaliados em sua totalidade. Então, o que isso quer dizer? Que o auditor ele deve olhar todos os projetos, não pode fazer isso por amostragem, ele tem que avaliar todos os projetos, obviamente isso é com o auxílio dos especialistas, e inspecionar todos os dispêndios relacionados a esse projeto. A gente também não pode fazer isso de forma amostral, tá? Obviamente que o teste do auditor para os dispêndios próprios, aí são feitos de forma amostral, então a parte de testes, ela pode ser feita de forma amostral, mas a parte do mérito técnico tem que ser feito 100% para todos os projetos. Então, o especialista não pode fazer isso de forma amostral, selecionar uma amostra de projetos e avaliar só essa amostra. Ele tem que avaliar 100% desses projetos no âmbito técnico, tanto para o enquadramento do P&D, quanto para a elegibilidade dos dispêndios, né?
E, por fim, a obrigação de P&D, que deve ser avaliada se a empresa cumpriu ou não com a obrigação. Então, a gente volta lá no item 1, né? A gente testou o faturamento, esse faturamento gerou uma obrigação, e aí depois o auditor tem que testar se a empresa conseguiu cumprir com essa obrigação, né? E aí é importante a gente destacar, principalmente a última tabela lá do relatório, que é onde a gente demonstra no nosso relatório conclusivo esse teste realizado e se a empresa cumpriu com a obrigação ou não. E aí eu acho que é o ponto mais difícil aí, né? Um ponto um pouco mais complicado de entender, que é essa questão do efeito cascata, mas que isso está previsto na legislação e que permite que as empresas cumpram com sua obrigação, investindo maior dispêndios em P&D em alguma modalidade e não em outra, porque essa modalidade pode cobrir uma falta de investimento em uma outra modalidade. Isso é reportado nessa última tabela do relatório conclusivo. Cris, não sei se você quer completar mais alguma coisa, o Rubens, o Léo. Eu queria colocar uma questão, principalmente no cumprimento da obrigação, do efeito cascata, também lembrando que nessa tabela de obrigação a gente vai ter sempre a do ano anterior, né, que é aquilo que você já comentou. Então a gente precisa, as obrigações de P&D, elas sempre vão estar divididas em dois, desde que a empresa tenha projetos com ICTs e que esses projetos tiveram um adiantamento, o relatório prevê no modelo já duas tabelas. Uma delas vai trazer a validação da obrigação que foi aprovada no ano anterior, que não vai ter esse efeito de cascata, porque isso já foi avaliado no ano anterior. Então, esse efeito cascata ele vai ter valor somente no ano corrente. Então, no ano anterior, os investimentos que foram repassados para o Norte e Nordeste, público ou privado, né, Sudão, Sudem, devem ser respeitados. O efeito cascata ele só vai ter aplicação no ano base atual, e essa tabela deve trazer os valores válidos. Por exemplo, no caso do FNDST de insuficiência, ela já deve trazer aí para o efeito cascata os valores abatidos, né, das correções de multa e juros. Então, é muito importante que esses dados estejam muito claros, para que esse efeito cascata, que a legislação permita, seja feita com os valores válidos para o cumprimento da obrigação. Então, acho que é isso que vale a pena reforçar. Lembrando também que todos os procedimentos que são permitidos a amostral, né, ou seja, procedimentos já estão previstos que sejam feitos de forma amostral, estão relacionados no CT. Ou seja, os procedimentos que não estão relacionados como forma amostral devem ser feitos em sua totalidade. Muito bom, Cris. Obrigado aí também pela complementação. Pontos bem importantes que a gente também vai tocar na próxima parte, na parte final da nossa apresentação aqui pelo Ministério. Com relação a esse quarto item que o Felipe trouxe, né, do efeito cascata, o Leonardo preparou aqui também alguns slides para que a gente possa fazer uma apresentação, até de forma gráfica, para mostrar como que isso funciona na prática mesmo. Tá? E apenas reforçando, né, por mais que não esteja tão expressamente dito na legislação essa possibilidade do efeito cascata, mas a gente tem, né, que são os atendimentos mínimos quando a gente tem a obrigatoriedade de realização de projetos em convênios e aplicação no FNDCT, conforme previsto lá no artigo 11 da Lei 8248. Então, já é um entendimento bem pacificado e bem trabalhado pelo setor, pelas empresas, pelas instituições aí da lei de informática, que é importante a gente reforçar esse ponto com as firmas de auditoria independente, para que os especialistas, né, e os auditores também possam interpretar isso dentro do seu relatório e parecer conclusivo. Se puder, Ana, dar continuidade na apresentação e passar naquele ponto de parada lá no slide, senão eu peço para você avançar, vamos ver. Isso. Então, nessa parte de aspectos gerais, é importante a gente trazer essa figura que ela demonstra aí como que é feito, né, para as empresas que têm um faturamento superior a 30 milhões de reais, ela tem a obrigatoriedade de dividir
os 4%, que é os 4% do PIDIM, né, previsto lá no artigo 11. Então, essa subdivisão que é importante a gente destacar aqui, e também como funciona o efeito cascata em cima dessa subdivisão. A gente tem aí, né, dos 4%, 2,16% deve ser aplicado, quer dizer, tem a opcionalidade, pode ser aplicado em projetos de P&D internos ali das empresas ou em parceiros dessas empresas. Uma outra parte de obrigação para as empresas que têm, né, um faturamento superior a 30 milhões, elas têm que fazer projetos de P&D conveniados com instituições e também a aplicação no FNDCT. Tá? Dos projetos conveniados, né, do percentual que compõe desses 1,44% que compõe os 4%, uma parcela delas, né, tem que ser feita com instituições credenciadas, né, e sediadas nas regiões de influência da Sudã, exceto Zona Franca de Manaus, Sudene e Centro-Oeste. Esse percentual é de 0,64%. E aí, a gente derivando um pouquinho mais esse percentual de obrigação, a gente tem ali na figura que está um pouco mais destacada, que é a metade desse percentual, que é 50% dessa fatia, ou seja, 0,32%, tem que ser realizado, e aí é um deve mesmo, ser realizado em instituições públicas. Tá? Então, conforme está previsto lá no artigo 11. Então, partindo de como se fosse um efeito de, né, um sistema de conjuntos, essa é a maior obrigação da legislação para as empresas que têm um faturamento acima de 30 milhões de reais. Ou seja, tem que investir esse 0,32% em instituições públicas, dos 4%. Claro, se ela aplicar mais do que esse 0,32%, começa a ir transbordando para as outras obrigações, vai compensando outras instituições públicas privadas. O Leonardo vai tocar um pouco melhor nesse ponto, mas só queria trazer essa figura, que é uma figura que também está presente lá no nosso manual de análise. E, claro, a gente está colocando aqui as regras gerais, mas a gente também tem possibilidades, como essa mesma figura traz, das formas de atender esse tipo de obrigações. Por exemplo, nas últimas atualizações, na última atualização da Lei 8248 pela Lei 13969, a gente já teve, na verdade, desde 2018, com a Lei 13674, a gente já teve a previsão de que os aportes nos programas prioritários, os conhecidos PPIs, eles podem compensar investimentos essa obrigatoriedade de investimentos em projetos em convênio, também em projetos convênios com instituições públicas. E na última atualização, tá, né, de 2019, pela Lei 3.969, esses programas prioritários eles também compensam a obrigatoriedade de aportes no FNDCT na modalidade trimestral. Então, esse quadro geral, de uma maneira geral, ele sintetiza e apresenta aí as formas de obrigação prevista na legislação e como que as empresas podem cumprir essa forma. Agora, eu passo a palavra para o Leonardo, que ele vai apresentar nos slides seguintes as maneiras como isso pode ocorrer. Bom, então, focando ali como que funciona esse efeito cascata dentro das obrigações e do cumprimento das obrigações. Eu peguei aqui a tabela de dispêndio de consolidação das obrigações e só peguei um pedaço dela para destacar as diferentes obrigações que a empresa pode ter e como que o excedente de uma pode compensar outras. Lembrando que sempre quando a gente fala de efeito cascata, a gente também está falando de que houve o cumprimento do mínimo necessário para aquela obrigação e a empresa fez uma aplicação acima do mínimo. Então, o mínimo já está cumprido, já está garantido. Existe um valor acima do mínimo e esse valor excedente, colocando assim, de certa forma, excedente é o a mais. Esse valor a mais é que pode ser utilizado para cumprir outros tipos de obrigação que não aquela de origem. Não pode ser dupla contagem. Não pode ser dupla contagem. Então, começando ali pela nossa obrigação convênio público, lembrando que, digamos que a empresa cumpriu já dos 4%, o seu 0,32% de investimento em instituições públicas situadas na região Sudão, Sudene e Centro-Oeste. Ou seja, ela aplicou além de 0,32%, e esse além, ele pode ser utilizado para cumprir obrigações de convênio privadas, para cumprir obrigações de convênio de demais regiões e para cumprir obrigações extra-convênio. Convênio privadas porque a legislação nos traz exatamente um percentual
que tem que mínimo de privados, fala convênio com Sudão, Sudene e Centro-Oeste. Então, o que excedeu de públicas pode vir a cumprir essa outra parcela. Demais regiões, porque a legislação também traz que existe necessidade de cumprir um percentual mínimo em instituições credenciadas. Então, esse excedente também cumpre o requisito de estar em convênio, então pode também cumprir a obrigação que está ali calculada em convênios de demais regiões. E extraconvênio também pode, o excedente em convênio públicas também pode cumprir extraconvênio, porque os 2,16% eles não são obrigados não existe na legislação a obrigação de investir em extraconvênio. Existe a obrigação de investir. Ou seja, o excedente em convênios públicos também pode ser utilizado como investimento e compensar a obrigação extraconvênio. Próximo slide. Algo semelhante acontece com convênio privados. Convênio privados pode ser o excedente de convênio privado, digamos, a empresa já... Sudão Sudene, a empresa já cumpriu a obrigação de investir em instituições convênio, realizar convênios com instituições situadas em Sudão Sudene e Centro-Oeste, e esse excedente ele pode ser utilizado para cumprir demais regiões e extraconvênio. Não pode ser utilizado para cumprir convênios públicos, porque não necessariamente não foi investido em instituições públicas. Então, não cumpre o requisito de ser investimento em instituições públicas, logo não pode ser utilizado para abater esse tipo de obrigação. Próximo slide. Por fim, a mesma lógica também se aplica em convênios em demais regiões. A empresa tem a obrigação de investir em convênio e esse valor pode ser, o excedente desse valor, dessa aplicação, pode ser utilizado para cumprir parte do 2,16% que nós temos o costume de calcular como extraconvênio. Não pode ser utilizado para cumprir os outros tipos de convênios, de obrigações em convênio, porque não cumpre o requisito ou de ser privado ou público ou de estar situado na região Sudão, Sudene e Centro-Oeste. Próximo slide. Nós temos agora o FNDCT, ele não pode ser utilizado para cumprir o excedente, digamos assim, a empresa já também cumpriu sua aplicação, excedeu 0,4% de investimento no FNDCT trimestral, e aí esse valor excedente, ele não cumpre os requisitos de ser em convênio, de ser pública, de ser situado na região Sudão, Sudeste e Centro-Oeste. Então, não dá para cumprir esse tipo de obrigação. Dá apenas para cumprir o excedente, cumprir apenas as obrigações extra-convênio. Próximo slide. E, por fim, nós temos o PPI, que tem essa característica coringa de poder ser utilizado de acordo com a legislação para cumprir esses outros tipos de obrigação. Que isso veio a partir de com a alteração da lei. Agora, né? Esse é o primeiro ano, né, que a gente vai ver isso. Com toda essa possibilidade, né? Agora o PPI ele pode cumprir tanto as obrigações, como eu falei, de obrigações em FNDCT, de aposta em FNDCT na modalidade trimestral, quanto públicas, privadas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e demais convênios de demais regiões e extra-convênio. Lembrando que o PPI não é exatamente uma obrigação, ele é uma aplicação apenas, uma opção de aplicação. Está no quadro aí como uma das colunas de obrigação, mas ele é apenas uma aplicação que pode ser utilizada para cumprir outros tipos de obrigação. Eu não sei se cabe. Deixa eu completar aqui, desculpa, Cris. Tem que lembrar que também tem o PPI, que é obrigatório para cumprimento do PPV, né? Então, esse daí passa a ser obrigação e é só o excedente dele que é passível do cascateamento aí, né? Eu acho que cabe também ressaltar, se a gente tiver alguém novo nesse processo, os projetos que têm investimento em ambas as modalidades, né? A extraconvênio e a convênio. Então, assim, você pode ter projetos onde a empresa trabalha com parte da mão de obra dela e também faz uma parte do convênio. Nesses casos, a mão de obra que é destinada da empresa faz parte da modalidade extraconvênio. O fato de ter um convênio não permite que você traga todo para a modalidade de convênio. Perfeito, bem observado. Esse é um ponto que aparece na parte do RDA, tem uma tabela específica, que são os gastos próprios, está dentro dos gastos próprios em projetos conveniados. Aquela parcela ela é somada para cumprir a obrigação extra-convênio dos gastos próprios, enquanto a outra, feita dentro dos projetos conveniados, né, dos dispêndios ali
dentro da tabela dos projetos conveniados, eles são totalizados ali para cumprir os projetos conveniados. Tem mais algumas telas, né? Próximo slide. Como esse conjunto de slides vai ficar disponível, nós resolvemos trazer essa tabela resumo para uma consulta rápida, que ela traz nas suas colunas as obrigações de investimento e nas linhas as aplicações. E aí, em verde, são os tipos de aplicações que podem ser utilizados para cumprir as respectivas diferentes combinações de obrigações que existem. Então, aí temos a linha do PPI, que cobre todos os tipos de obrigação. O FNDCT, que pode ser utilizado para cumprir a obrigação de FNDCT, obviamente, extra-convênio, e assim como convênio públicos, que pode ser utilizado para convênios públicos, privados, demais regiões, extra-convênio, e assim por diante. Acrescentamos aí também a questão da auditoria independente, que também é um valor que pode ser utilizado para cumprir extra-convênio, e é mais para uma questão de consulta rápida mesmo, no caso da realização desse abatimento de cumprimento e da utilização dos excedentes para cascateamento, poder utilizar isso aí como uma referência. Mais alguma colocação? Bom, tem mais um ponto de fechamento que eu gostaria de passar, que é justamente a parte de alguns pontos de atenção do parecer conclusivo. Queria aproveitar esses minutos finais só para tocar em alguns desses pontos importantes. Não foi à toa que a gente separou, nas nossas apresentações, alguns desses pontos, são justamente o que nós temos visto, né, temos acompanhado aí como resultado da elaboração desses relatórios e pareceres conclusivos pelas firmas de auditoria independente. Claro, a gente está entrando aí no 5º ano, né, desse tipo de trabalho, como eu falei. Claro que no primeiro ano, 2017, 2018, foi muito um ano mais de aprendizagem, né, alguns especialistas e as próprias firmas de auditoria independente, enquanto a gente também estava trabalhando paralelamente na regulamentação desse processo, elas foram aprendendo ao longo desse tempo, então existe essa curva de aprendizagem, e a gente viu isso claramente na elaboração dos relatórios, mas a gente já está bem, a gente já nota que agora nos últimos 2 anos, o trabalho já está bem mais evoluído, tá? Força também desse processo contínuo junto com a Embracon, no processo de elaboração dos CTs, no acompanhamento também da revisão das próprias portarias, e nesse trabalho também de elaboração e ajustes do próprio manual de orientação de análise dos RDAs, que também é um dos instrumentos, como eu falei, que é utilizado aí para orientar os especialistas e a auditoria independente para fazer esse trabalho. Mas a gente chama atenção para essa parte, principalmente essa parte final da tabela da consolidação das obrigações, que nós estamos tendo nos últimos anos um trabalho bem acentuado, de uma maneira geral, tá? Claro que tem firmas de auditoria que estão conseguindo fazer esse trabalho do cascateamento, está podendo considerar esse tipo na análise conclusiva, né? Na análise final do parecer conclusivo, mas outras não estão conseguindo fazer esse tipo de trabalho de uma maneira como a gente espera aqui pelo Ministério. Tanto é que a gente está tendo que refazer essa tabela final na hora de apresentar um resultado para as empresas de auditoria. Em muitos desses casos, a gente está vendo os pareceres com ressalvas quando não tem. A gente vê que, como foi abordado aqui, a própria legislação estabelece esses mínimos e traz um mínimo específico lá, que é das instituições públicas, né, convênios públicos com instituições da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e aí quando a gente vê que tem o transbordo disso, ou seja, tem o efeito cascata e há na prática ali, o cascateamento e cumprimento da obrigação, em alguns casos a gente não nota essa observação, tá? E em alguns bons casos a gente não nota essa observação feita pelas firmas de auditoria independente. Então não foi à toa que a gente trouxe esses principais pontos aqui hoje. Claro, o RDA ele é bem mais amplo, o próprio processo de testagem, as orientações estabelecidas nos CTs, ele é bem mais amplo do que a gente já trouxe aqui em pauta hoje, que a Cristiane e o Felipe abordaram, o que nós também trouxemos enquanto a pontos específicos do próprio RDA também vai além, mas é importante todas as firmas estarem atentas a esse processo, né? Buscarem a Embracon, buscarem esclarecimentos aqui junto ao Ministério também, a gente está disponível para atender
as firmas de auditoria independentes nesse processo para orientação, caso tenha alguma dúvida. Isso é muito importante. A qualidade desse trabalho é muito importante. E aí eu faço um ponto de observação que a própria legislação, né, as portarias especificamente, elas prevêem processos de sanção, né, tem algumas sanções que estão previstas ali no processo administrativo desse ato da elaboração do relatório conclusivo, quando a gente não tem uma qualidade, né, um resultado qualitativo desse trabalho no relatório conclusivo, de acordo com o que nós acompanhamos aqui no Ministério. Apenas reforçando, né? As firmas de auditoria independente, ela trabalham nesse processo de elaboração desse relatório. A palavra final, digamos assim, a posição final sobre o resultado da análise do relatório, do RDA da empresa, ela é feita pelo Ministério. Então, nós temos aqui internamente um processo de revisão, tá, desses RDAs e, consequentemente, revisão dos relatórios e pareceres conclusivos. Então, a gente tem observado isso ao longo do tempo, ao longo desses anos, e a gente vai precisar entrar cada vez mais num processo de fazer e aplicar as sanções previstas dentro da legislação. Por isso, é um apelo nosso aqui, que procurem sempre a Ibracon, procurem o espaço, procurem o Ministério quando tiver alguma dúvida específica, porque o que a gente espera como Ministério é um trabalho com qualidade, um trabalho feito com qualidade das firmas de auditoria independente. Da mesma forma que a gente também tem alguns pontos, por força da portaria, que também tem um processo de fiscalização. A gente tem que saber se aquele especialista que está fazendo as testagens, que está fazendo a verificação dos projetos de P&D, ele também não tem vínculo com a própria instituição, isso também está previsto na regulamentação. Se esse trabalho está sendo feito um trabalho de forma precisa, nós temos acompanhado aqui algumas avaliações de mérito de projetos que, no nosso ponto de vista, às vezes parece que o especialista não olhou mérito em relação a alguns projetos, com as avaliações do jeito que está previsto lá no manual de análise, dos critérios C1 a C4 em projetos de estrito sensu, ou de C5 a C7 em projetos de capacitação. Então, a gente tem acompanhado e percebe algumas falhas aqui. Claro, a gente está sempre tentando buscar que esse trabalho seja feito da melhor forma possível. Por quê? Porque esse trabalho das auditorias independentes está sendo acompanhado também, o resultado de tudo isso, o resultado de toda a política, de uma maneira geral, é acompanhado pelos órgãos de controle. Então, eles também esperam da nossa parte aqui como Ministério que a gente esteja acompanhando todo esse trabalho, a fim de evitar que tenha algum problema, né? Alguma situação problemática que venha a interferir nesse processo da garantia do cumprimento das obrigações. Tá? Porque a obrigação ela tem que ser sempre avaliada se a empresa está conseguindo cumprir com aquela obrigação ou não, porque hoje isso é derivado de um mecanismo de um benefício de crédito financeiro, de crédito fiscal, e todo ano a gente tem a auditoria dos órgãos de controle da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, em cima da Lei de Informática. Então, cada vez mais a gente tem que garantir que os trabalhos das auditorias independentes têm que ser feitos de uma forma correta, coerente, com as nossas instruções por meio das portarias, dos manuais, assim como das orientações também estabelecidas pelos comunicados técnicos da Ibracon. Então, era basicamente esse ponto que eu queria fazer o fechamento, tá? Nos aspectos gerais, os pontos gerais. O Leonardo tocou num aspecto importante, que foi a questão, né, das antecipações, a Cristiane também colocou isso, o Felipe também. É um ponto importante, tem que ser feita a avaliação correta também do que vem de anos anteriores. Então, são basicamente esses pontos, né, Leonardo, que a gente gostaria de trazer. Tem mais algum outro ponto de atenção? Só isso mesmo. Acho que é basicamente isso. Então, a gente temos mais alguns minutos, né, Ana? E aí a gente pode também, se for o caso, abrir para as perguntas do chat, para que a gente possa também aproveitar os passos. Uma pergunta, né, Ana? Já aparece aqui no nosso chat uma pergunta. Primeiro, elogiando a apresentação, tá? Então, né, passar esse feedback. Também a nossa audiência ficou conosco até o final. Isso também é incrível, agradecer a participação de vocês. E aí a pergunta, né, depois do elogio,
Pergunto se está previsto o módulo de auditorias para lançamento de dados pelas auditorias dentro do SIGPLANE. Se sim, para qual ano está previsto? Bom, esse é um processo que a gente já iniciou essa conversa junto com a Ibracon. A Cristiane até tocou num ponto bem importante quando ela passou na apresentação dela, que é justamente o próprio formato, tá? O formato ali do trabalho que veio sendo feito, né? Desse parecer conclusivo. A gente vem ao longo do tempo, claro, está tendo cada vez mais convergência quanto a um formato específico, mas a gente tinha um problema com relação a isso no passado. Cada firma de auditoria apresentava um relatório num formato. E a gente tem uma certa problemática também no processo, porque o relatório conclusivo ele é entregue das firmas de auditoria para as empresas e essas empresas submetem esse resultado, que é um PDF, né, um documento em formato PDF, pelo sistema para o Ministério. Então, a gente tem essa informação que chega das auditorias independentes de uma forma desestruturada, digamos assim, né? Cada firma coloca de um jeito, estabelece ali dentro do documento e a gente não consegue tratar essa informação de forma parametrizada. Então, a proposta de um módulo dentro do próprio sistema do RDA, que é o novo SIGPLANE, já foi abordado aqui em algumas reuniões atrás da Ibracon. É um processo que a gente tem que construir, a gente vê que a gente tem que construir junto com vocês, diante de todas as possibilidades, de como vai ser feito esse processo. Mas por que a gente vê que isso é essencial? Porque a gente tem as informações parametrizadas. A gente vai ter as informações de uma maneira que possa ser construída uma melhor forma de fiscalização posterior dessas informações, controle dos resultados emitidos, das ressalvas emitidas, dos pontos de observação emitidos pelas firmas de auditoria independente. Então, a gente, para fins da política, da gestão da política, isso é extremamente importante e se torna mais eficaz. Então, é um ponto que a gente vai ter que construir junto com as firmas de auditoria independente, junto com a Ibracon, tá? Com relação ao prazo, a gente tem isso no roadmap da equipe de TI do Ministério, que é quem tem a competência por desenvolver e aprimorar os módulos do RDA no Ministério. Isso deve dar continuidade. Claro que a prioridade foi focar no RDA nesses 2 últimos anos e, assim, a gente vai ganhar um pouco mais de fôlego para trabalhar esse módulo nos próximos anos. Então, a gente, talvez para o próximo ciclo a gente tenha esse módulo, mas isso a gente só vai ter a certeza mesmo quando a gente definir as prioridades para o próximo ciclo. Então, não dá para afirmar se vai ser no ano que vem, mas por enquanto se mantém as mesmas orientações previstas aí nos comunicados técnicos, com relação ao formato e ao modo de apresentação do parecer conclusivo. É um trabalho que a gente convida todos a participarem nos diálogos quando a gente estabelecer uma comunicação com a Ibracon, para que a gente possa ter a contribuição, tá, de todas as firmas sobre esse processo, mas só ressaltando, é um ponto que o Ministério enxerga como como importantíssimo da gente tratar dentro do próprio sistema, que a gente tem um ciclo, né, de apresentação, o trabalho da auditoria sendo feito dentro daquela informação que está sendo apresentada para a empresa, uma posterior fiscalização e os resultados daquilo ali. A gente mantém um processo contínuo dentro de uma ferramenta que vai ser a ferramenta de suporte para esse tipo de trabalho. O pessoal, só completando o Rubens aqui, falando um pouquinho pelo lado do MDCTI, a gente participou dessas discussões juntos, né? Então é importante destacar que o Ibracon também enxerga com bons olhos, principalmente por conta de parametrização e padronização dos relatórios emitidos, e o trabalho que a gente tem feito é ver a aderência a isso às normas do auditor, né? Então, até que ponto que o auditor pode ou não pode executar uma tarefa dessa maneira. Então, essa discussão, ela não é uma discussão encerrada, mas ela é um pouco complexa justamente por conta das normas de auditoria, tá? Então, é importante que só dar esse destaque para vocês saberem que essa discussão ela já foi pauta, ela não sai de pauta, mas a gente teve outras prioridades no meio do caminho aí. É isso? Chegamos. Bom, estamos muito próximos aqui do
do nosso horário. Quero agradecer a todos, aos representantes do MCTI, pela parceria, pela confiança, Rubens Souza, Leonardo Camargo Neves, Felipe Cruz e Cristiane Vieira, representando aí os nossos voluntários técnicos, que ajudam também a tornar o Ibracon uma referência técnica no seu mercado, na sua área de atuação. E o Ibracon tem cerca de 20 grupos de trabalho tratando de aspectos específicos de diversas indústrias, e aqui a gente teve uma discussão um pouco mais aprofundada no âmbito ali do GT Lei da Informática. Então, essa foi uma iniciativa não apenas para os associados, mas para o público aberto, dada a relevância do tema e o nosso compromisso em difundir conhecimento. E aí, rapidinho, agradecer vocês que ficaram tão aí segurando o horário. A gente tem mais 2 minutinhos, apenas para falar da 12ª Conferência do Ibracon. As inscrições já estão abertas. Dia 24 e 25 de outubro, a participação em formato híbrido. Então, temas técnicos, temas de tecnologia, de inclusão e diversidade. É o maior evento do Ibracon, nosso evento anual. Então, vou deixar aqui a recomendação e também no chat ibracon.com.br/conferência. Um outro ponto muito importante que nós estamos ampliando as formas de comunicação com o nosso público. Então, Ibracon no Instagram, fundamental também que vocês possam nos seguir por lá, é @IbraconBrasil. Também um canal novo são os podcasts do Ibracon. Então, nas principais plataformas de streaming, digitou lá Ibracon Jovem, que é a nossa iniciativa aqui dos nossos podcasts. Vocês vão encontrar lá. O nosso tema atual, que está rodando aí nas plataformas de streaming, é metaverso. Então é isso, quero agradecer mais uma vez ao público, aos debatedores, ao Marco, que fez essa contextualização e nos acompanhou aqui, trazendo um pouco mais da visão do Ibracon, a Ana e a todos vocês que nos seguiram e nos acompanharam até aqui. O material vai ficar disponível no site do Ibracon, assim como a gravação do evento. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Então, uma boa tarde a todos e todas e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, gente.